Olá, boa tarde. Aqui quem fala é o Easy e desta vez eu trago um vídeo diferente daquele que eu estou acostumado a trazer, que é, como vocês já viram, é um vídeo mais acerca de mangás e animes. Eu pretendo trazer mais coisas como estas, assim, quando não tiver assim uma notícia muito que eu tenha para trazer, uma notícia que seja interessante para trazer, decido trazer este tipo de conteúdo aqui para conseguir tapar esses buracos aí que às vezes nem sempre consigo achar notícias boas e interessantes para trazer para o canal. Então trago este tipo de coisas assim, seja top 3, top 5, ou falar de um mangá em um determinado assunto, coisas desse género. Mas pronto, hoje decidi trazer um tipo de conteúdo diferente. Vai ser um top 3 de mangás que eu recomendo que vocês vejam. E é um top 3 em relação à minha opinião. Vou dizer aqui os pontos fortes deles e tentar convencer-vos a ir ler. Com isto, não vou tirar muito mais tempo e vamos seguir para o vídeo, não é? Como primeiro na lista, e já começamos bem, temos The Beginning After the End. Não é um mangá, e sim mais um manhwa, mas para mim mangá e manhwa é quase a mesma coisa. E por sinal, é um dos melhores que eu já li. Até diria que é melhor que Solo Leveling, mas é a minha opinião. O Beginning After the End é mais ou menos como se fosse um tipo de Mushoku Tensei, mas melhora algumas coisas e peca em outras. A meu ver, resumidamente, uma das coisas que melhora é o protagonista, que é um protagonista mais fácil das pessoas simpatizarem, pois é menos errado que o Rudeus e é mais carismático que o próprio. Ele é tipo um protagonista como, por exemplo, o Zeraki de Bleach ou o Erwin de Attack on Titan. Ele é mais ou menos isso, só que no protagonista. Esse tipo de carisma, só que no protagonista. Onde a gente vê que ele é um protagonista forte, um protagonista inteligente, sempre pronto para ultrapassar as diversidades que encontra e usufruir de todo o tipo de ambientação que tiver a seu prazer para conseguir ultrapassar essas diversidades. Mas já em contrapartida, eu acho que ele deixa a desejar em relação a outros personagens. Por exemplo, o mangá de The Beginning After the End foca muito e destaca muito bem o protagonista, mas às vezes acaba por dar aquele destaque mais ao protagonista do que aos outros personagens em questão que estão ao redor dele. E eu acho que peca muito, pois acaba por não desenvolver certos personagens que seriam interessantes de desenvolver. Chega a ser parecido com o Solo Leveling. Solo Leveling também só desenvolve o protagonista e ignora completamente os personagens secundários. Personagens secundários esses que poderiam ter muito brilho na obra e não têm, porque o brilho vai todo para o protagonista. Já o Mushoku Tensei é diferente. O Mushoku Tensei desenvolve bem o protagonista e desenvolve bem os personagens exteriores, como como é que se chamava? Agora está-me a dar uma branca. Aquela rapariga de cabelo vermelho, que eu agora não me lembro. Como a Sylphie também desenvolve muito bem a Sylphie. Desenvolve muito bem o Orstrad. Quem leu a novel, claro. Desenvolve bem também aquele amigo da lança, que eu agora também me está a dar uma branca do nome dele. Mas aí está. É uma diferença entre Mushoku e é um ponto positivo para Mushoku. Com isso, tirando isso, o mangá é excelente. Para mim é um dos melhores manhwas e isekais que eu já vi. Cá entre nós, o meu favorito, o meu isekai favorito, ficando em primeiro lugar e segundo lugar Mushoku Tensei. Portanto, eu aconselho bastante que vocês vejam este mangá. Pelo carisma do Edward, já vale a pena ler. O Edward, para quem não sabe, é o protagonista. Portanto, e dá uma bicha de olhos. Este momento deve estar para aí com 200 capítulos. Eu parei na parte do arco em que ele vai treinar com uma certa pessoa, para não dar spoilers aqui, mas vocês devem saber do que estou a falar, depois de ele ter sido preso e ter saído. Pronto. Só para não dar assim spoilers muito grandes, para quem já leu já deve saber. Eu parei nessa parte, que devia ser para aí o capítulo 150, 140, por aí, já não sei, e agora já deve ter lançado mais, acho que está para aí nos 200, se não me engano. Portanto, recomendo muito irem ver. Indo para o próximo. Com o segundo nós temos Kingdom, que por vários motivos Kingdom recentemente se tornou um dos meus favoritos a se ler. Eu digo já aqui, Kingdom, eu ainda estou a ler agora, estou no capítulo 160, já vi o anime todo, e o anime adaptou quase os últimos capítulos, eu ainda estou a metade por aí do mangá, se não me engano o mangá tem 500 capítulos, ou algo do género, eu ainda estou metade, menos que metade, mas pronto, por aí. E digo já, é um dos meus mangás favoritos e é muito bom. Ele tem anime, para quem quiser assistir antes do anime do que o mangá, eu recomendo, o anime é bom. Vocês vão ter que as primeiras temporadas vão deixar a desejar. As primeiras temporadas vocês têm que ver só pela história mesmo, porque a animação delas é péssima. Mas vai valer a pena, acreditem.
Vejam as primeiras temporadas, que são péssimas porque a animação delas. A animação delas é péssima porque é completamente CGI. A primeira temporada é completamente CGI, um CGI feio, pior que o CGI do Berserk, por exemplo, um CGI feio mesmo. Mas se vocês ignorarem o facto de ser CGI e continuarem a ver pela história, vocês até vão esquecer que o anime é CGI, passam para a segunda temporada, onde já adicionam um bocadinho de 2D, continua CGI, mas adicionam um bocadinho de 2D aqui e ali, algumas partes até são só 2D, mas continua péssima a animação e veem também só pela história. Depois da segunda temporada tem a terceira e a quarta, que eu digo já, vale muito a pena. A animação da terceira e da quarta temporada é fluida, é direitinha, é bonita, trilha sonora excelente. Se não me engano é Sawan que faz as trilhas sonoras, mas se não é Sawan, é nível Sawan. Para quem conhece Sawan, é aquele que faz as trilhas sonoras de Attack on Titan, aquele que faz Vinland Saga, trilhas sonoras muito boas. E vale a pena. Se querem ir ver o anime, o anime adaptou quase os últimos capítulos do mangá, se não me engano parou no capítulo 400, ou algo assim perto, e vale muito a pena ir ver. Agora, se queres ir para o mangá, eu digo já, o mangá está a níveis extremos de diferença do anime. O mangá tem uma arte incrível, uma arte nível Berserk e Vagabond. Não chega perto do patamar de Vagabond e de Berserk, mas algumas vezes chega até a superar. Há certos enquadramentos que separam o mangá de Berserk e Vagabond. Agora, o mangá não é só questão da arte, que é boa. O mangá também traz uma história muito boa. Uma história que retrata a era de ouro da China, quando se começa a formar a unificação, mais uma vez, da China, com imensos personagens muito bem trabalhados, todos eles os personagens ali destacados são muito bem trabalhados, como Zeng, que é o rei de Queen, ou Shino, que é o protagonista, também muito bem trabalhado, ou até mesmo o general Mobu, que é um general que nem é assim muito importante, quer dizer, ele é importante para a história e tem os seus destaques, mas tem outros diversos personagens muito mais importantes e muito mais destacados que ele. Mas mesmo esse general, que consegue trazer assim uma emoção, consegue trazer assim uma coisa, quando o vês em ação, em batalhas, tu ficas empolgado com ele, estás a ver? Porque ele é um personagem muito forte e muito bem trabalhado e, e tem assim um certo carisma de maneira diferente, que faz a gente gostar dele, por ser uma máquina de guerra que ele é. E depois tem muitos outros personagens que são muito bem trabalhados também, muito bem carismáticos. Tu apaixonas por quase todos os personagens dali de Queen, exceto pelos vilões, mas mesmo alguns vilões até consegues gostar deles. E é muito interessante. Para vocês terem a noção, há personagens tão carismáticos como Zen, que é o rei de Queen, que com simples discursos conseguem trazer emoções à tona que outros personagens nunca conseguiriam. Eu, por exemplo, chorei num discurso de Zeng, que tocou-me profundamente, dele a discursar sobre o valor de unificar a China e porque dele querer fazer isso e dele ser o rei e dele ter que fazer esse objetivo, dele ter de conquistar esse objetivo. Tocou-me tão profundamente que eu chorei a ver, que foi numa discussão dele contra um outro violão que, pronto, é assim uma discussão política, por assim dizer, nem é uma discussão assim de guerra nem nada, é mais uma discussão política e é um arco de política. E ele, eu não sei, o autor deste mangá consegue trazer discursos mesmo tocantes e mesmo bons, que nos faz pensar, refletir e apaixonar-nos pelos personagens que ele constrói. Eu diria que o Zang está a nível de discursos, está a nível de Eren, da Attack on Titan, um bocadinho superior. Portanto, eu recomendo bastante que vocês leiam este mangá. Este mangá traz uma história fantástica, uma história cheia de plot twists, cheia de acontecimentos épicos, como a guerra da Grande Muralha de Qin, com personagens fortíssimos e interessantíssimos, como o protagonista, desde o protagonista até personagens secundários como o Rei de Queen e outros. E depois é a arte em si fala por tudo. A arte em si vale muito a pena, é um prazer dado aos olhos. Bem, com isto terminamos o segundo mangá e vamos para o terceiro e para o último. E, por fim, temos o nosso terceiro mangá, que na verdade é um manhwa também, que é chamado Get School, que de forma bem resumida e básica é uma organização que é criada para espancar alunos mal comportados. Eu sei, parece um bocadinho exagerado, parece um bocadinho errado, mas não é. Bom, já ver porquê. É muito bom porque nós vemos pessoas com personalidades escrotas
Porque, para quem não sabe, lá na Coreia do Norte existem muitos bullies. O bullying lá é muito forte. E não é um bullying como o nosso aqui. O nosso já é mau. Agora pensa num bullying que é tipo 10 vezes piores. Na Coreia do Norte e no Japão o bullying é muito, muito pesado. Mas muito mais na Coreia. A Coreia tem um sério problema com o bullying. Não sei porquê. Não sei se é devido ao alto desenvolvimento do país. Se tem alguma coisa atrelada a isso. Mas o bullying lá é muito, muito perigoso. E nós vemos pessoas com essas personalidades, assim, tipo de bully, de fazer bullying pesado com os colegas, ou de ir contra as pessoas e bater nas pessoas por simplesmente não ligarem para eles, a serem reeducados de forma um bocadinho agressiva e até humilhados às vezes. E as coisas são tão bem trabalhadas que tu não sentes pena dos alunos daquilo que lhes está a acontecer. E pelo contrário, tu consegues ver justiça a ser feita e consegues ver eles a tornarem-se pessoas melhores. O que é uma coisa que eu, por acaso, gostei bastante deste mangá, é que depois, ele mostra como é que algumas pessoas que praticavam bullying, por exemplo, estão agora. E mostra quão elas progrediram em termos de personalidade e o quão aquilo foi correto para eles, porque eles agora são pessoas exemplares. Eu sei, parece meio errado escolher a violência para educar crianças, especialmente se essa violência vem de adultos. Mas o manhwa constrói isso, tal como eu disse anteriormente, constrói isso tudo muito bem ao ponto de realmente não chegares a pensar nesse tipo de questão. E realmente faz-nos pensar que realmente a violência nessa situação é uma ótima escolha, ou talvez a única escolha. Porque a gente vê que esses alunos não têm medo de nada, não têm medo dos professores, não têm medo da autoridade, não têm medo de nada, porque aí está, são menores de idade. E eles pensam, ora bem, eu sou menor, eles não podem fazer nada porque sou menor. Então vou fazer o que quiser. É assim a maneira deles pensar e é assim que eles fazem. E depois vêm-se diretamente ali, frente a frente com uma pessoa que literalmente é capaz de espancar por o mínimo erro que façam, pelo mínimo desrespeito que tenham, e dá sim um certo prazer, porque vemos pessoas escrotas a ser-se feito justiça. E prontos, isto é tudo que tenho a dizer sobre este mangá. A arte dele é espantosa também, é uma arte muito boa, mas é a nível de manhwa. Quase todo manhwa tem uma arte muito boa. Preparem-se para dar aquele gostinho assim de justiça feita e de que a pessoa mereceu tal castigo. Esse mangá gosta muito de dar esse posto, de escrutinizar um personagem de tal forma e vilanizar ele ao ponto de tu sentires ódio por esse personagem e depois vês esse personagem a lixar-se, por outras palavras, ter a sua vida lixada e depois a retornar como uma pessoa boa por conta da reeducação que recebeu. Portanto, é muito bom, vale a pena ver. Claro, entre estes dois anteriores que eu falei, ele está num nível diferente, um bocadinho mais abaixo, mas ainda assim acho que é um mangá bom, que acho que vale a pena vocês verem, para quem está à espera assim de uma coisa diferente, de uma experiência diferente. É uma experiência que eu gostei bastante e recomendo bastante que vocês verem este tipo de manhwa. Bem, com isto eu termino este vídeo, espero que tenham gostado do vídeo e como já sabem, é um tipo de conteúdo diferente aqui do canal, mas é um tipo de conteúdo que eu espero que vocês gostem e eu pretendo trazer mais este tipo de conteúdos assim quando não tiver assim assuntos para tratar, como notícias que eu acho interessante trazer. Mais tarde pretendo se calhar também fazer um vídeo direcionado só a Kingdom, porque é um mangá muito complexo, com bastantes detalhes que eu acho que vale a pena trazer e falar sobre mais detalhadamente. Um mangá com spoilers, portanto para quem tenciona ler depois deste vídeo vai ter que passar longe desse vídeo aí, mas agradeço-te bastante do coração que tenham assistido este vídeo até ao fim e espero que tenha convencido algum de vocês a ler algum destes 3 mangás que eu citei, porque realmente vale muito a pena vocês darem uma vista de olhos neles. Vocês não se vão arrepender e com isto eu termino o vídeo aqui e mais uma vez espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e subscreverem-se. Comentem aí abaixo a vossa opinião para mais mangás caso vocês acham que vale a pena trazer aqui para o canal ou eu dar uma vista de olhos. Com isto, até uma próxima.